Você já se sentiu angustiado no fim de ano? Por que será que a gente pensa que tudo vai mudar quando o relógio bater meia-noite? Hoje nós vamos ter um bate-papo sobre esse assunto. Mas antes, roda a vinheta. Bom, pessoal, acho que hoje vocês estão vendo uma diferença aqui, né? O Elvio, ele vai começar novos projetos, então a gente teve uma conversa e eu decidi continuar com o Falo Calo, num formato um pouquinho diferente. A conversa será bem parecida, né? O meu modo de falar, meu modo de expressar, mas será eu e você aqui. Então, eu espero que o Elvio tenha muito sucesso nesses novos projetos, nesses novos empreendimentos. E já peço para que você fique aqui comigo e também para que você comente aqui o que você quer ver, né, no podcast. É um modo novo de gravar, então confesso que tenho determinadas dificuldades, porque eu não tenho o Elvio aqui para me dar esse feedback, né? É só nesse instante em que gravo. É, é a câmera e eu. Então, assim, é um tempo de adaptação. Então, eu peço também para que vocês escrevam o que vocês querem ver, o que precisa ser melhorado. Como agora, né, é um canal que vai ser eu vou administrar sozinha, então eu vou adentrar mais nos assuntos que eu atendo mais na clínica, questões de relacionamento, questões de empoderamento feminino, né? Então, assim, eu vou começar a voltar um pouquinho mais para esse lado, que é mais essa parte que eu estudo, terapia de casal também. Então, fica aí que vai ter muita coisa boa, tá? Então, Elvio, muito obrigada por todo esse tempo que você passou aqui com a gente, né? E é, quem sabe um dia a gente faz um convida com ele para falar desses novos projetos que ele tá iniciando aí. Então tá, sem mais delongas, vamos pro episódio de hoje. Então hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o início do ano, né? O ano novo que pode trazer uma certa ideia de recomeço, de novos começos, mas também pode trazer angústias, porque a gente olha para trás e pensa, né, o que eu fiz? Será que eu alcancei as metas do ano? E a gente também começa a criar metas para o próximo ano. E isso também pode gerar angústias, né? Porque a gente acaba criando várias questões, mas assim, vamos organizar um pouquinho as ideias, que a gente vai conversar sobre isso ao decorrer do vídeo, para a gente tentar entender se realmente faz sentido a gente ficar assinando esses pequenos contratos, vamos dizer assim, ou grandes contratos também, de uma forma tão rígida, acho que essa é a palavra, e de uma forma que às vezes vai gerar essa angústia, né? Então a gente vai olhar através do olhar psicanalítico para essa autossabotagem, que eu acho que isso é uma forma da gente tentar aliviar a angústia, é um mecanismo de defesa, mas ao mesmo tempo a gente também está se auto-sabotando quando a gente faz isso. Então, primeiramente, eu vou trazer uma contextualização, que a gente sempre fez isso no podcast, e eu acho isso também importante a gente continuar trazendo aqui nos nossos vídeos. Então, a palavra Réveillon, ela significa despertar, acordar na língua francesa. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente tenta despertar, recomeçar, acordar do lado de fora, mas a gente não faz esse processo dentro de nós mesmos, né? A gente olha muito para os sintomas, mas não olha o que está causando esse sintoma. Então ocorre que a gente começa a fazer listas de metas, iniciar a dieta, academia, promete ler mais, ter um melhor relacionamento. E isso realmente pode ser um desejo seu, né? Não é isso que estou falando, não é algo que realmente não possa ser o seu desejo.
Aliás, eu acho que é importante a gente colocar um adendo que tem certas coisas que não são nossos desejos, a gente coloca de acordo com os desejos do outro, mas eu acho que isso é um papo para um outro vídeo. Mas esses podem ser os nossos desejos, mas a gente não faz de um modo sustentável. Então chega uma hora que a gente não consegue continuar indo para academia, a gente não consegue permanecer com a nossa dieta, a gente não consegue emagrecer, porque isso são questões de comportamento. Então a gente entra no efeito manada, né? Então, assim, começo do ano, todo mundo, empolgação, academia, vamos lá. Só que a gente não consegue manter o ritmo, porque o comportamento continua o mesmo, né? E aí você começa a se sentir mal, porque você não conseguiu, às vezes, realizar algumas metas do ano passado. E eu acho também que a gente tem que ser um pouco carinhoso com nós mesmos, que eu tenho certeza que muitas metas você conseguiu realizar, outras que você nem imaginou, às vezes você planejou algo, mas veio coisas diferentes que também são boas, que é bom a gente também fazer essa análise, não somente o que a gente não conquistou, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também fica angustiado porque essas listas que a gente vai fazendo para esse novo ano, elas já começam a não funcionar. E aí, né? O que que a gente faz com isso tudo? O que que a gente faz com essa angústia? O que que a gente faz quando esse analgésico, vamos dizer assim, para de funcionar? E aí que tá a questão. O analgésico, ele vai. Eu não sei se a palavra anestesiar é a palavra correta, mas ele vai mascarar. Eu acho que talvez esse seja melhor. O analgésico vai mascarar os sintomas, mas não vai curar de fato quais são os problemas que tem dentro da gente, quais são as nossas demandas, né? Outra questão, a gente tem uma ideia de que o ano acabou, então a gente reseta, né? E começa tudo novo. Mas eu acredito que não é bem assim. Certa vez a gente estava numa reunião psicanalítica e a gente estava fazendo uma discussão a respeito disso, se o ano novo a gente realmente começa a ter uma folha em branco ou não. E algumas pessoas acreditam nessa questão da folha em branco, que você consegue recomeçar, mas, a meu ver, isso vai até contra ao que a gente acredita na psicanálise. Não tem como a gente ter uma folha em branco. O máximo que a gente pode fazer é uma tela toda pintada e a gente tentar pôr uma tinta branca para iniciar uma nova pintura, mas será que isso é o ideal? Será que não é isso que mascara, que recalca, né? Que causa os nossos sintomas? Então, a questão não é se livrar do passado dessa maneira. A questão é olhar para o passado com menos julgamento, olhar para o passado com mais carinho e tentar ver o que, que a gente fez de errado. Sim, a gente erra, a gente comete equívocos. O que, que a gente fez de bom? O que, que a gente pode melhorar? Quais são os nossos pontos, né? Que a gente pode melhorar. Então eu te convido a isso. Olha para o seu passado, pensa o que, que você fez para que você não resete o seu ano, mas para que você ressignifique, né, tudo aquilo que passou e comece um novo ano de uma forma mais sustentável, de uma forma mais saudável. E quando eu falo isso, às vezes tem alguém assistindo aqui fora do ano novo, que eu acho muito plausível esse tema a qualquer tempo. O ano novo tem que ser um ano novo construído por nós, não um ano novo construído por um calendário. Então, se hoje for dia 10 de março de 2026, que esse seja o seu ano novo. Que você faça o seu ano novo. E não espere que o calendário vire novamente para você iniciar, né? Mas, enfim, dentro disso tudo que eu tô falando, eu acho que pode surgir um questionamento, né? Se a gente sabe que essas listas raramente funcionam, né? Se a gente acaba fazendo isso todo ano e sempre tem uma questão ou outra, por que que a gente continua fazendo isso? Eu vou explicar com uma visão psicanalítica para você. Mas antes eu vou pedir para que você já se inscreva aqui no nosso canal. É muito importante, a gente já está com quase 1.000 inscritos e é uma meta aí que eu coloquei, né? Já tem um tempo. Eu quero chegar nessa meta junto com vocês, tá bom? Então vamos lá.
Então, Freud, ele vai trazer a compulsão à repetição. A gente já falou em muitos episódios aqui do podcast sobre a compulsão à repetição. Então, a gente tem essa questão, é do ser humano a gente repetir questões, mesmo que elas são desagradáveis para a nossa vida. Então, a gente pode repetir questões que realmente trazem benefícios, mas a gente também pode repetir comportamentos que vão trazendo malefícios. Mas aí você para e pergunta, mas qual que é o sentido disso, né? Por que que eu vou repetir coisas conscientemente que eu sei que me fazem mal? Então, aí que tá a questão. A gente tenta, muitas vezes, pelo mesmo caminho, chegar a um resultado diferente. Mas não é assim que funciona. A gente sabe disso conscientemente, mas o nosso inconsciente fica querendo, como se fosse consertar aquilo que aconteceu no passado, trilhando o mesmo caminho. E é aí que a gente tem que trazer essa ressignificação desses caminhos que eu trouxe aqui anteriormente, né? Então, a gente continua repetindo essas questões e o que que falta? A consistência. E por quê? Por aquele motivo que eu falei anteriormente. Porque a gente está tentando melhorar um sintoma e esquecendo de olhar para a causa. Porque muitas vezes olhar para a causa é muito doloroso, né? Tem uma frase de Jung que eu acho bastante interessante, que é aquilo o que resiste, persiste. Então, vamos olhar para essas questões que a gente repete. Não somente isso que eu estou trazendo aqui por ser ano novo, colocar essas metas, fazer essas listas, iniciar contratos que muitas vezes a gente não vai cumprir, mas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Por exemplo, em questões de relacionamento, por que que eu continuo em relacionamentos tóxicos? Por que que eu troco de namorado, de namorada, de parceiro, mas parece que eu sempre tô namorando o mesmo tipo de pessoa? Então são coisas que a gente tem que se questionar e muitas vezes a gente precisa sim colocar uma lente para desembaçar tudo isso e é necessário que a gente procure uma ajuda profissional para isso. Da mesma forma que eu tenho um problema crônico, né, de visão, um problema muito sério, eu preciso do meu oftalmologista para desembaçar e que eu possa enxergar melhor o mundo, muitas vezes o terapeuta serve para isso, como um óculos da sua mente, se eu posso fazer essa analogia. Então eu te convido, leia mais, assista mais vídeos sobre, né, esses assuntos que tanto podem atrapalhar a sua vida de certa forma. Procure uma ajuda profissional. Isso é muito importante. Tenha uma rede de apoio também, amigos, familiares. Tudo é importante. Nada é menos importante do que o outro. Tudo é um conjunto, é um sistema, né? E aqui eu quero te trazer uma visão que talvez seja um pouco diferente, que você não tenha parado para pensar ainda sobre essas listas de metas de fim de ano. Você já parou para pensar que isso pode ser até uma forma de punição e não de amor próprio? Claro, né, gente? De forma inconsciente. Então, o que que eu quero dizer com isso? Às vezes, a gente começa a fazer essas metas baseados em o que que eu quero fazer para agradar o outro, né? Como eu falei do desejo. Será que essa meta que está na minha lista, será que esse objetivo é para eu me desenvolver como pessoa ou será que é para agradar determinada pessoa que a priori eu desagradei, né? Ou que eu acredite que eu tenha desagradado naquele ano que se passou, ou até mesmo para preencher um vazio, né? O que tá me faltando? Qual é a minha falta que eu preciso de preencher com essas metas? O que que eu quero dizer aqui? Não estou falando para a gente não se planejar, para a gente não se organizar. Não é isso. Não é essa a ideia. Vou te dar um exemplo. Eu me organizei em outubro de 2025. Por quê? Foi bem no início de outubro. Eu organizei o meu ano de outubro a outubro. De outubro de 2025 a outubro de 2026. Por quê? Porque dentro da minha profissão, dezembro e janeiro e fevereiro também, até o carnaval, são meses um pouco complicados, porque as pessoas saem de férias, é Natal, muitas festas, né? As pessoas viajam.
Então, eu precisava de me organizar para saber o que que eu ia fazer profissionalmente durante esses meses, para que, quando o consultório retomasse a todo vapor, eu já estaria ali com todas as minhas estratégias feitas. Então, eu comecei a me planejar nesse fim de ano a resolver questões mais burocráticas. Também escrevi o meu e-book, que se chama Quem Eu Sou Além do Outro. Vou deixar aqui, aqui não, aqui, na descrição do vídeo, aonde você pode adquiri-lo. Então, assim, eu coloquei essas questões para eu resolver agora nesse fim de ano, que é normal o consultório dar uma pequena queda, para que no ano que vem eu já me dedique com um pouco mais de afinco ao consultório em si. Então, é necessário que a gente planeje sim, que a gente tenha algo a seguir, né? Aqui eu dei uma questão, um exemplo profissional, mas também tem outras coisas da minha vida pessoal que eu planejei. Mas é um planejar respeitando o nosso desejo, respeitando quem a gente é, respeitando também os nossos limites, modificando o nosso comportamento. Não é só, como eu disse, e eu vou repetir porque eu acho muito importante, não é só correr atrás de tentar curar um determinado sintoma, mas sim olhar para a raiz do problema, olhar para dentro. Qual o comportamento que eu preciso mudar para que esse sintoma seja resolvido, né? E esse tipo de processo é um processo doloroso? Sim. É um processo que eu preciso me dedicar? Sim. Então, às vezes, uma lista muito longa, ela não é justa com nós mesmos, né? Ela vai estar fadada ao fracasso. Então a gente começa a se sentir mal e às vezes coisas que a gente poderia resolver a gente também não consegue, porque a gente vai perdendo o ânimo. Isso é normal, né? Se alguma coisa sai como a gente não espera, a gente perde sim o ânimo. Mas então, o que que eu posso fazer com isso, né? O que que eu posso fazer para eu me revitalizar dia após dia? Então, eu acho que uma das questões que eu posso te falar que você pode fazer é se olhar com mais carinho, se olhar com mais respeito, é ter autocompaixão, né? É se perguntar o que que essa falha que eu fiz, né? O que esse erro que eu cometi está tentando me dizer. O que que eu posso me desenvolver a partir disso? O que que eu posso melhorar a partir disso? É algo que, quando a gente conversa aqui, né, num vídeo, a gente pensa, nossa, mas muito simples, né? A gente pensar assim e pronto. Não, realmente, não é simples, mas é possível. E a gente vai conseguindo com o tempo que a gente vai aprendendo, que a gente vai colocando isso em prática e que a gente vai olhando a gente com menos julgamento e com mais amor. Então, aqui eu quero citar um poema, um pequeno trecho, na verdade, de um poema chamado Receita de Ano Novo, do Carlos Drummond. Presta atenção nesse trecho que eu acho que sintetiza muito bem o que a gente conversou, nesse vídeo de hoje. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Então, o ano novo está dentro de você. Uma nova vida, se é isso que você procura, vamos dizer assim, está dentro de você. Não uma nova vida que você esqueça o seu passado. Não, não é isso. Mas é um. Como que eu posso dizer a palavra? É você se sentir vivo novamente e não apenas sobrevivendo ao que acontece, né, no nosso dia a dia. Enfim, eu acabei de perceber, pessoal, que eu deixei meu ventilador ligado bem no finalzinho do episódio, tá muito quente. Então me perdoem se ficar assim um barulhinho aí no final. Talvez o microfone ajude aqui a não captar tanto. Mas realmente eu esqueci, tá muito calor. Mas enfim, eu espero que vocês façam um bom ano novo para vocês, não somente porque vai dar meia-noite e vai começar um ano novo, mas porque vocês vão iniciar esse processo de um ano novo dentro de vocês mesmos, né? Que isso vai despertar realmente dentro de você através dos seus desejos, através de quem você realmente é. Então, gente, muito obrigada
por vocês estarem assistindo esse primeiro vídeo aqui que eu tô gravando para vocês sozinha, né? Aqui eu e a câmera, e do outro lado agora vocês que estão me escutando. Eu peço para que vocês compartilhem esse vídeo para quem faz sentido, tá bom? Que vocês se inscrevam aqui no canal também. E a gente vai continuar com todos. A gente vai continuar com o vídeo todas as terças-feiras, às 19 horas. Tchau e até terça-feira que vem.